agora nós vamos para a entrevista exclusiva aqui no CNN 360. Nós vamos ouvir um observador bastante privilegiado da política, o ex-presidente da República, Michel Temer, volta aqui ao CNN 360 e volta, presidente, já te dou boa tarde, muitíssimo obrigada pela presença aqui no CNN 360, volta no momento em que aparentemente conseguiu ser ouvido por quem estava ali importando na ocasião de nossa primeira conversa, que foi o presidente Jair Bolsonaro. Primeira vez que o senhor esteve aqui no CNN 360, o senhor disse que havia mandado recado, aconselhamento, com muita discrição, que seria melhor não ter tanto barulho, que ele não falasse tanto, pois o presidente aí vai completar algum período já de bastante recolhimento, sem conversa com a imprensa e menos solavanco institucional. Como é que o senhor vê esse novo momento do governo? E quero saber se o senhor voltou a falar com Jair Bolsonaro e se tem, de fato, uma responsabilidade nessa mudança de comportamento. Bom, muito boa tarde a você, Daniela, a Carol, a todos que nos acompanham, né? Dizendo a você que, de fato, ao longo do tempo, eu confesso que falei 2 vezes com o presidente Bolsonaro. Uma primeira, por provocação minha, quando há mais ou menos uns 60 dias atrás, talvez 90 dias, eu fiz uma sugestão, tomei a liberdade de telefonar, pedi para dar um palpite, que ele autorizou, naturalmente, me disse que ele deveria decretar naquele momento um isolamento social, de fora parte as atividades essenciais, por 15 dias, 12, 15 dias, e matéria que seria revisada a cada período. Mas num segundo, mais recentemente, e eu só estou tomando a liberdade de falar disso, Daniela, porque isto veio a público, porque converso com o presidente também, quem tem o direito de dizer ou falar a respeito é o presidente. Mas eu sei que isto veio a público e por isso é que comento que há 30 e poucos dias atrás ele delicadamente me telefonou, até me disse que via uma pessoa aqui a São Paulo, conversaria comigo, trocar ideias, que é uma coisa mais do que natural. Nos Estados Unidos você sabe que o presidente muitas vezes ouve a experiência de presidentes anteriores, né? E ele realmente, eu dei alguns palpites, né? Como você acabou de dizer, essa coisa de aglomerações, especialmente aglomerações que pregam fechamento do Congresso, fechamento Supremo, etc., não colaboram com a democracia. Portanto, não colaboram com ele e nem com o governo dele. Primeiro ponto. Segundo ponto é aquele que ele falava toda manhã, lá naquela saída do Alvorada, né? E eu comentei que, na verdade, a palavra do presidente da República tem muita força institucional. Ele, com a palavra dele, faz a agenda do país. E, ora, fazer a agenda do país às 8h30, 9 horas da manhã, quando o dia está começando, é muito sério, né? Às vezes há uma contradição qualquer, há uma palavra mais forte ou mais agressiva, e isso acaba pautando o dia todo. E, coincidentemente, não creio que, na verdade, tenha sido fruto deste meu palpite. Talvez o meu palpite tenha ajudado um pouco, porque eu tenho absoluta convicção de que muita gente propôs a mesma coisa a ele e, certa e seguramente, ele, num dado momento, resolveu não ter mais aquela palavra de manhã e também muita cautela em comparecer a movimentos que pregam, no fundo, é o fim da democracia, né? Eu acho que ele tomou essa providência, que é para o bem dele, portanto, para o bem do governo e, em síntese, para o bem do país, né? Presidente, Carol Nogueira também participando dessa conversa com o senhor. Meu boa tarde, mais uma vez bem-vindo aqui ao CNN 360. Tomo a liberdade de pedir uma análise política sobre fatos relevantes dos últimos dias, entre eles um levantamento do Tribunal de Contas da União no que se refere à militarização do governo. Temos dados aqui do seu governo. Na oportunidade, tínhamos 2.765 militares em cargos no Executivo. Esse número agora, no governo do presidente Jair Bolsonaro, passa dos 6.000. Temos uma militarização no governo? Qual que é a análise política que o senhor faz desses números? Em primeiro lugar, né, Carol, cumprimentando-a, eu quero dizer que, na verdade, eu não faço muita distinção entre militar e civil, com a ideia de que, por ser militar, não posso ocupar cargo de natureza civil, porque o militar, quando vai para o ministério ou vai para uma função qualquer de natureza administrativa, está exercendo uma função civil. Então, primeiro ponto, eu não faço nenhuma distinção. Em segundo lugar,
O fato é que, com muita naturalidade, penso eu, afinal, o presidente Bolsonaro veio das hostes militares, né, lá atrás. Então é natural que ele tenha muitas relações nessa área e leve muita gente para o governo. Confesso a você que não sabia que era nesse número, convenhamos, bastante expressivo, né? Mais de 100 mil militares, você acabou de mencionar. Né? Eu não acho que isso possa prejudicar o governo. Agora, o que é preciso tomar muito cuidado é não permitir que a política entre nos quartéis, porque as Forças Armadas representam um dos sustentáculos da nossa Constituição. Você vê a chamada garantia da lei e da ordem, que tantas e tantas vezes, por pedidos de governadores, eu, quanto presidente, mandei a vários estados, né, para controlar a questão da segurança pública, elas não podem sofrer impacto de uma atuação política. Né? São forças que se destinam à preservação da legitimidade institucional, da segurança pública, da lei e da ordem. Né? Então, é muito perigoso que militares indo para lá, se eles tomarem uma atuação política que tem influência nos quartéis, isso é péssimo. Até agora, eu confesso a vocês que eu não verifiquei isso. Não acho que o fato de ter levado militares ao governo tenha alguma influência nas Forças Armadas. Né? Eu não creio que isto ocorra. Espero que não ocorra. Porque se confundir política com a administração das Forças Armadas é péssimo para as Forças Armadas e péssimo para a administração. Agora, presidente, vou aqui tentar arrancar novidades do senhor, porque as informações que me chegam é de que o senhor tem sido acionado, não sei se diretamente pelo presidente, o senhor detalhou aí duas conversas que tiveram, mas que o senhor tem sido buscado, sim, por integrantes do governo para ajudar a parar arestas, para fazer interlocução, inclusive com outros poderes, com pessoas com as quais o senhor lida há bastante tempo. Queria saber se sim, isso está acontecendo e por que é que o senhor está se dispondo a essa altura, já depois de ter passado por tanta coisa na política, a ajudar o governo do presidente Jair Bolsonaro com a articulação. Na verdade, viu, Daniela, eu ajudo, ou melhor, eu volto a dizer que eu não dou conselho, de vez em quando fala, dá um conselho aí, eu dou palpite, né? Mas eu dou palpite quando sou chamado, eu não dou palpite por conta própria, né? Aliás, nas várias entrevistas que eu tenho dado, na CNN, vocês tiveram a delicadeza de me convidar em outra ocasião, uma ou duas vezes, né? Vocês sabem que eu dou palpite no sentido de preservar a integridade e a democracia no país. Então, aquilo que eu possa dizer, digamos assim, a quem ocupa hoje a presidência da República, no sentido de preservação das instituições democráticas, no sentido de harmonia entre os poderes, e veja, quando eu falo em harmonia entre os poderes, eu não falo porque é uma opinião minha, é porque é uma determinação constitucional. Vocês sabem que a Constituição estabelece que o poder é exercido por órgãos, legislativo, executivo e judiciário, em nome do povo. Né? Mas, na verdade, ao dizer que estabelece a independência, estabelece também a harmonia. E eu digo com muita frequência, quando há uma desarmonia entre os poderes, há uma inconstitucionalidade, porque nós estamos desobedecendo à Constituição. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa desarmonia ela tem repercussões internas e no exterior. E veja que nós estamos ainda numa pandemia, estamos com problemas sanitários, com problemas econômicos. Mais para frente, temos que resolver os problemas econômicos, e a resolução dos problemas econômicos passa, penso eu, por três fases, né? Ou três vetores. O primeiro é o vetor público, quando eu vejo Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, dizer que vai aplicar mais de 30 bilhões em infraestrutura, isso significa empregos para o país. É claro que o governo tem que incentivar a iniciativa privada nacional, mas especialmente fazer uma boa presença institucional no exterior, porque nós vamos precisar de investimentos externos, e vocês sabem que há mais de bilhões de dólares, trilhões de dólares de fundos internacionais que querem investir em países, mas querem investir onde tem a segurança, estabilidade política, enaltecimento da democracia. Né? Por isso que quando eu posso dar palpite, eu dou palpite nessa direção, ou seja, eu colaboro quando solicitado com o governo, colaborando com o país. Essa é a ideia. Né?
Agora, me permita Claro. dizer, eu não estou a todo momento não sendo procurado, porque parece pretensão minha. Né? De vez em quando alguém fala alguma coisa comigo e, como disse a você, eu dou um palpite. Senão fica pretensioso de quem já foi ex-presidente da República. Né? Não, presidente, acho que não, de forma alguma o senhor está soando pretensioso. Ao contrário, o senhor está fazendo bastante esforço para se colocar aí numa posição menos prestigiosa, mas vou seguir aqui tentando arrancar aí o restinho dessa história. Quem são aí, de onde o senhor tem palpitado mais? Na verdade, quem mais tem buscado seu palpite? Quais são as áreas do governo que mais tem pedido aí, para usar a expressão que o senhor escolheu, os palpites de Michel Temer e requisitado ali alguma ajuda na interlocução com o Congresso e com o Supremo? Olha, de vez em quando, viu, Daniela, vem alguns deputados, né, um outro líder, conversar comigo, trocar ideias, né? E eu digo o que eu tenho para dizer, né? Em dada ocasião, veio uma pessoa do próprio governo, jantou comigo, eu vou tomar a liberdade, se você me dá licença, de não mencionar o nome, mas veio para conversar, pedir sugestões, etc. Não sei até, confesso a você, se foi uma simples delicadeza ou se foi efetivamente um interesse concreto, né? O fato é que eu disse aquilo que eu tenho dito com muita frequência. Aliás, quando comentei com ele, eu disse, olha, eu vou dizer a você coisas que eu tenho dito em entrevistas, em lives, de modo que não será novidade, né? Mas é fruto do quê? Da experiência que eu tive no governo e mais ainda do apreço que eu tenho, fundamental, concreto, objetivo, palpável, né? Pela Constituição Federal. Nós não podemos desmoralizar a Constituição Federal, por isso que eu insisto muito na harmonia dos poderes, na democracia, né? A democracia não pode se ver abalada, né? No devido processo legal. Eu vejo isso como fundamentos para dar a chamada segurança jurídica, porque muitas vezes se fala em segurança jurídica como se fosse um conceito fora do texto constitucional, um conceito político. Não é. Segurança jurídica você obtém cumprindo rigorosamente o que a Constituição e a legislação infraconstitucional estabelecem. É nesse sentido que eu colaboro, viu, Daniela? Tá bom. Tá bom, presidente. Vou deixar o senhor em paz um pouco. Carol. Presidente, o senhor já esteve conosco em outras oportunidades, então sabe o jeito CNN de entrevistar, sempre com múltiplas vozes. Temos então perguntas chegando de Brasília com o nosso âncora Daniel Adjuto. Daniel. Com prazer. Presidente, boa noite. Obrigado aqui por estar mais uma vez no 360. O senhor deve ter visto que hoje o Twitter e também o Facebook suspenderam contas de perfis de pessoas relacionadas àquela investigação das fake news e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. Gostaria de uma avaliação do senhor como constituinte, como constitucionalista, justamente para falar se o senhor vê essa decisão como acertada ou como uma forma de censura, se tratando ali de liberdade de expressão ou não. Bom, em primeiro lugar, né, cumprimentando também, eu quero dizer que isso foi uma decisão judicial. E, portanto, decisão judicial, a primeira ideia, que é trivial, né, que as pessoas sempre dizem, decisão judicial você não discute, você cumpre. Ou melhor, você discute juridicamente. Então, o que acontece? Houve uma determinação judicial, essa determinação judicial poderá ser contestada com argumentos jurídicos por quem tiver interesse na liberação desses twitters, né? E também eu registro o seguinte, hoje está muito em pauta nessa história das notícias falsas, das fake news, com a liberdade de expressão. Então, de vez em quando vem isso, a sua preocupação é legítima. É censura, não é censura? Afinal, isso vulnera ou não a liberdade de expressão? Eu tenho dito com muita frequência que você precisa compatibilizar a liberdade de expressão no cenário jurídico nacional. Então, vamos dizer, uma notícia falsa que injurie, difame ou calunie, tem previsão no sistema jurídico como ilícito. Você não pode difamar, injuriar e caluniar. Agora, se uma fake news, se uma notícia falsa é inocente ou não se enquadra nesses conceitos, desses ilícitos que eu acabei de mencionar, não há razão para você violar a liberdade de expressão. Portanto, é desta maneira que você compatibiliza a liberdade de expressão com a notícia falsa que pode agredir pessoas ou instituições. Volto a dizer que, no caso presente, tudo derivou de uma decisão judicial. E de uma decisão judicial pautada por um início de inquérito, né? Um inquérito das notícias falsas, que está correndo no Supremo Tribunal Federal, e, portanto, a consequência
do inquérito. O que vai caber agora? Cabe aos advogados irem ao Supremo, né, com suas petições, com seus pleitos, para dizer, olha, não pode fazer isso, etc. Discutir até sobre o foco que você está levantando, se isto vulnera ou não a liberdade de expressão, porque, evidentemente, vou dar aqui um palpite, você poderia dizer, muito bem, mas isso que foi feito até o momento já está catalogado como injúria, como difamação ou como calúnia? Se ainda não está catalogado como estas 3 hipóteses, é possível, desde já, impedir a livre, no caso, a livre manifestação? Este será o tema, penso eu, que será debatido nesses próximos dias, né? Perfeito. Presidente, a gente também vai trazer para conversar com o senhor o nosso analista Yuri Pita. Yuri, vem para cá. Obrigado, Daniela. Boa tarde, presidente. Prazer falar com o senhor. Queria ouvi-lo. Tempos atrás, já há algum tempo, 6 anos atrás, na verdade, eu estava relembrando, inclusive, uma entrevista que o senhor deu para mim, para o Caio Junqueira, no Estadão ainda, quando nós trabalhávamos lá. O senhor era candidato a vice-presidente e a conversa foi muito em torno do papel que, na época, a PMDB exercia na governabilidade, que o senhor falou para a gente isso, não se governava sem o PMDB. Queria ouvi-lo atualmente sobre o papel que o atual MDB desempenha na política, na sua avaliação, e quem que desempenha hoje esse papel que o PMDB desenvolvia lá no começo dessa década, que era o fiador da governabilidade, que era outra expressão que o senhor usava bastante naquele período eleitoral de 2014. Bom, Yuri, o que aconteceu foi o seguinte, o PMDB, num dado momento, transformou-se numa grande força congressual. Você veja que, ao longo do tempo, planos importantes para o país, eu dou aqui o relato do Plano Real, por exemplo, só foi adiante porque o PMDB, que tinha uma grande expressão no Congresso Nacional, apoiou. Ou mesmo as questões de natureza social, isso já no governo Lula, mesmo no governo da senhora Dilma, né, foram adiante porque o PMDB, força congressual que deu apoio. E neste momento, o MDB, a meu modo de ver, embora esteja afastado, você sabe disso, mas eu acompanho, né, e vejo que o MDB continua numa posição de independência em relação ao governo, ou seja, não ingressou formalmente no governo, não faz parte da chamada base parlamentar ligada ao governo, mas nessa independência tem aprovado matérias que vêm do governo e que sejam do interesse do povo brasileiro, do país. Eu acho que o MDB continua na mesma posição. Hoje você tem um presidente, o jovem deputado Baleia Rossi, que está muito entrosado com todo o MDB, com a liderança da Câmara, com a liderança do Senado Federal, com os presidentes regionais do MDB, de modo que ele continua nesta posição e dando apoio às teses fundamentais para o governo. Em outras palavras, eu, digamos, não modifiquei nada daquela entrevista que eu dei a você e ao Caio, você diz aí, há 6 anos atrás, né? Uhum. Porque era uma certa coerência, né? Deixa eu só provocar uma outra coisa, Daniela. Baleia Rossi, presidente, é um bom candidato à presidência da Câmara, honrando essa tradição do MDB de partido congressual? Pergunta delicada, né, Yuri? Porque tem tantos candidatos à presidência da Câmara. É claro que o Baleia tem todas as condições. Aliás, não foi sem razão que ainda no meu governo ele transformou-se em líder da bancada. E como líder da bancada, com muita vitalidade, com muita juventude, né, ele conseguiu logo alçar-se à presidência nacional do MDB. E você sabe que ele criou um sistema na internet, até um grupo chamado Ponto de Equilíbrio. E veja que a ideia de ponto de equilíbrio é porque o PMDB faz o equilíbrio das coisas. O PMDB é a moderação, a serenidade em matéria política. E neste ponto de equilíbrio, eles publicam, o MDB publica diariamente tudo que é feito, tudo que sai na imprensa, etc. É muito importante para o país. Então, digo eu, ele tem todas as condições para ser presidente da Câmara. Agora, é claro que eu não vou fazer a campanha dele aqui, porque há tantos candidatos, né? E olha, candidatos que foram líderes do meu governo. Um deles foi líder do meu governo, o outro foi um auxiliar extraordinário do meu governo, os que se falam nesse momento, né? Então, sem fazer campanha de ninguém e respondendo objetivamente, ele tem condições para ser, enfim, para qualquer cargo. Presidente, vamos seguir falando um pouco de sucessão no Congresso. Tem um assunto que está intrinsecamente ligado a essa discussão, que é aí uma tentativa, uma articulação. O senhor tem conhecimento dela mais até do que eu
pelo bastidor para talvez viabilizar, abrir a porta para uma reeleição no Senado, especificamente ali de Davi Alcolumbre, o que hoje a interpretação é de que é vedado, né? Aí uma possibilidade, estuda-se ir ao Supremo para buscar uma interpretação que viabilize essa reeleição, hoje impossível no Senado. O senhor considera que, dado o cenário que estamos, é salutar, é bom que se abra essa brecha para se modificar uma interpretação a respeito da regra do jogo na política? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que o Rodrigo Maia, o presidente Rodrigo Maia e o presidente Alcolumbre fazem um ótimo trabalho. Acho que nos dias atuais está se vendo um grande protagonismo do Congresso Nacional na condução das questões governativas, né? Eu começo desde a Previdência, que na verdade foi enfrentada no meu governo, e acho que, com a devida modéstia ou imodéstia, né, foi enfrentada e vencida no meu governo, de modo que logo em seguida se conseguiu aprovar a reforma da Previdência. Mas o Congresso teve um grande protagonismo e continua tendo. Portanto, são duas figuras exponenciais da atividade política nacional. Agora, rigorosamente, para alterar este sistema, é preciso alterar a Constituição. No caso do Alcolumbre, eu penso que ele esteja invocando um caso que é até do meu tempo, Daniela, é que houve um período, eu fui presidente da Câmara pela primeira vez em 97, 98, e logo em seguida me reelegi deputado, e, portanto, em outra legislatura, eu fui lançado candidato novamente à reeleição, à presidência da Câmara, mas era em outra legislatura. E era presidente do Senado, o senador Antônio Carlos Magalhães, que foi também comigo, na primeira gestão, foi presidente do Senado, e conseguiu um parecer da assessoria jurídica do Senado, mostrando que as legislaturas, na verdade, têm um prazo de 4 anos. Portanto, se modifica uma legislatura na Câmara, isto, por arrastamento, digamos assim, significa uma modificação na legislatura do Senado. E, embora ele ainda tivesse mais 4 anos pela frente, ele se candidatou à reeleição e foi eleito presidente do Senado. Eu tenho a impressão que o presidente Davi Alcolumbre está invocando este precedente para verificar se ele prevalece nesse momento. Fora daí, só verificando a Constituição Federal, né? Presidente, queria falar um pouquinho com o senhor sobre reformas. Durante a sua gestão, houve a aprovação da reforma trabalhista, o senhor apresentou ali a reforma da Previdência, era um defensor da reforma tributária e acompanhamos nessa semana a entrega da primeira parte da reforma tributária por parte do governo. Queria, claro, sua análise política com relação a essa primeira fase da reforma tributária, se ela de fato atende aos interesses necessários nesse momento, e também abordar com o senhor se a sua agenda de reformas de alguma forma foi comprometida por conta das denúncias oferecidas pela PGR. Olha, 2 coisas. Primeiro, no tocante à reforma tributária, o que eu tenho dito com muita frequência, Carol, é que é interessante, você tem uma emenda constitucional lá na Câmara dos Deputados. Aliás, o autor o autor intelectual é o API, mas está patrocinada pelo Baleia Rossi, né? E é apoiada fortemente pelo Rodrigo Maia, né? Tem aquela emenda constitucional no Senado Federal e ontem ainda o ministro Guedes, Paulo Guedes, levou lá uma proposta parcial do governo. O que está acontecendo? Veja, a reforma tributária é sempre uma coisa delicadíssima, tanto que eu sempre falo que se deve mencionar a expressão simplificação tributária ou desburocratização tributária, porque é inúmero o número de tributos que nós temos no país. Isto dificulta até a operacionalidade das próprias empresas de quem tem que pagar o tributo. Então, quando eu vejo que tem um projeto da Câmara, um projeto do Senado, vejo o governo mandando um projeto, embora ainda incompleto. O que é preciso fazer é sentarem-se todos, governo, legislativo, né, Senado e Câmara, e dizer, olha aqui, vamos encontrar um texto comum, vamos juntar essas coisas aqui e vamos fazer um texto possível, né? Porque a ideia da reforma tributária, ela dá uma sensação de que as reformas não pararam, as reformas continuaram. E olha que há muito tempo se tenta fazer a reforma tributária. Eu falei que em 97, 98 eu fui presidente, 99, 2000 fui presidente, mas 2 vezes tentei fazer a reforma tributária, não foi para frente, porque ela envolve a União, Estados, municípios e o contribuinte, uma equação dificílima. Mas eu acho que hoje amadureceu bastante.
eu tenho a impressão que a matéria está madura. Então, se eles se sentarem e disserem, vamos pegar um trecho daqui, um trecho da colar, etc., e vamos fazer uma reforma de simplificação tributária, eu acho que é o momento. E nós temos dito com muita frequência, eu sei disso, né? O Congresso, quando quer, vota. Porque de vez em quando diz, este ano faltam só 4, 5 meses, 6 meses, não vai dar tempo. Dá tempo, sim. Volto a dizer, o Congresso, quando quer, vota. Então, se houver uma conjugação de esforços, eu acho que dá para sair a reforma tributária. Primeiro ponto. Pode não ser completíssima, mas será um passo a mais na chamada desburocratização tributária. Primeiro ponto. Segundo ponto. É verdade que eu fiz várias reformas, fiz a trabalhista, fiz o teto de gastos públicos, fiz a reforma do ensino médio, recuperamos as estatais, diminuímos juros, e, de fato, na reforma da Previdência houve um embaraço que surgiu naquela denúncia, né? Denúncia que hoje está sendo desmoralizada, até hoje não é mais pela minha palavra, hoje é por decisão de um juiz de primeiro grau, que julgou aquela gravação lá inteiramente imprestável e até, para usar uma expressão processual, absolveu sumariamente, ou seja, não precisou nem instruir o processo, tamanho era o despropósito daquela gravação, de modo que deu a sentença eliminando a viabilidade ou a prestabilidade daquela gravação. Eu confesso a você que no dia 17 de maio, e foi a data, claro que eu não me esqueço dela, foi a data que se divulgou a tal gravação, né? Eu tinha planejado, dali a 10 dias, colocar em votação a reforma tributária. Olha, eu estou falando de maio de 2017. E nós aprovaríamos até julho, ou mais tardar até agosto, na Câmara e no Senado. Tínhamos os votos suficientes. Ou seja, o Brasil teria ganho 2 anos com a aprovação da reforma da Previdência. Isso foi impedido. E foi impedido precisamente por essa denúncia, que afinal não prosperou lá na Câmara dos Deputados. Né? A Câmara dos Deputados recusou, aliás, 2 denúncias, né? Porque o ex-procurador-geral dizia sempre, olha, eu apresento uma denúncia, se essa não prosperar, eu apresento outra. Se a outra não prosperar, eu apresento outra. É uma coisa juridicamente insana, né? Mas, enfim, o fato é que elas não prosperaram, prejudicaram, com a devida licença, moralmente a mim, não é? Naquele momento, graças a Deus estou recuperando, mas prejudicaram o país, porque, volto a dizer, não fosse isso, a Previdência também teria sido votada naquela ocasião. Não? Presidente, muitíssimo obrigada por essa conversa aqui de novo com a gente no CNN 360. Sempre portas abertas aqui para o senhor. Desejo ótimo trabalho e sucesso aí nessa operação Palpite. Parece que está dando resultado. Muito obrigado a vocês. Boa tarde.